Vocês estão morrendo de curiosidade de saber o que eu vou ler esse ano, né? Será que tem romance? Será que tem suspense? Será que eu vou dar conta de ler todos eles até o final do ano? Não sei. Vem comigo e assiste esse vídeo até o final, que hoje eu vou mostrar pra vocês o que, na minha humilde opinião, são os melhores livros para se ler em 2022 e que inclusive estão na minha lista de metas literárias para esse ano e que eu espero compartilhar com vocês. Então bora conferir e ó, a lista tá recheada de coisa boa. Solta a vinheta, editor! Fala galera nerd, eu sou o Emerson, sejam todos muito bem-vindos ao meu novo canal aqui no YouTube. E hoje eu vou mostrar pra vocês algumas das minhas metas literárias para 2022. E quando eu digo algumas, galera, porque obviamente eu vou ler muito mais do que isso, mas eu resolvi separar aqui um livro para cada mês até o final do ano, totalizando 11 livros a começar por esse mês de fevereiro. Inclusive o livro desse mês eu já estou lendo, daqui a pouquinho eu mostro ele para vocês. Eu quis fazer dessa forma porque assim eu tenho um espaço maior para poder trazer outros conteúdos literários e nerdísticos para vocês também, porque podem ter certeza de que isso é só o começo e que tem muita coisa boa ainda por vir, então fiquem ligados. Mas e aí, vocês também já fizeram a lista de vocês? Já lembraram de deixar o like? Ó, o like tem que estar no topo da lista, hein? Primeiro deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações. O YouTube só vai avisar pra vocês que tem vídeo novo se vocês clicarem nesse sininho. Aí sim, depois disso, vocês vão estar mais do que preparados para poder bater qualquer meta literária que vocês colocarem. Então se inscreve aí. Agora, sem mais delongas, chega de papo, bora conhecer minha lista. Número 1, Morte no Nilo. E para abrir a nossa lista de metas literárias desse ano, eu escolhi esse livro conhecidíssimo da Agatha Christie, e por incrível que parível eu ainda não tinha lido. Eu já li outros livros dela, adorei os que li, mas esse eu ainda estava devendo. E não tinha melhor época de começar a lê-lo do que agora, né? Já que, como vocês bem sabem, o filme Morte no Nilo estreou no cinema no último dia 12, e para quem não sabe, galera, o filme, como o próprio nome diz, é uma adaptação desse livro, né? E eu ainda espero vê-lo antes dele sair do cinema, justamente para poder trazer a comparação entre os dois aqui para vocês e dizer se vale ou não a pena assistir o filme. E principalmente se o filme foi ou não uma adaptação fiel ao livro, né? Porque isso, para quem é fã, faz uma diferença enorme. Bom, em relação à história, até onde eu sei, trata-se de uma noiva que é assassinada em sua lua de mel num cruzeiro pelo rio Nilo, e aí cabe ao nosso famosíssimo detetive Hercule Poirot resolver esse mistério. Ele que, por uma coincidência do destino, ou poder de protagonismo, né, como eu gosto de chamar, também estava no navio no momento em que o crime ocorre e é imediatamente quem assume o caso. Galera, eu tô muito empolgado com esse livro, já comecei a lê-lo, a escrita da Agatha é muito envolvente, vocês sabem, e assim que possível eu também vou assistir o filme e trazer a comparação dos dois aqui pra vocês. Então fiquem ligados nas próximas postagens aqui do canal, beleza? Então, bora conferir o próximo. Número 2, Salem, A Hora do Vampiro. E por falar em livros virando filmes, o número 2 da minha lista também é um livro que vai ganhar adaptação para cinema esse ano, do nosso rei do terror Stephen King. A Hora do Vampiro é um livro que eu sempre quis ler, mas como eu não tinha ele aqui na minha coleção, fui dando preferência para outros. Mas isso agora mudou porque eu comprei o livro, queria muito ler ele antes do lançamento do filme, então por isso ele é o número 2 da minha lista, e como não pode faltar, depois eu vou trazer a análise dele aqui no canal, com muito conteúdo nerdístico também para vocês. Mas agora bora falar sobre a história deles. Ao que parece, o livro se passa na cidadezinha de Jerusalém Slot, na Nova Inglaterra, e conta a história de 3 forasteiros. O primeiro deles é um escritor com assuntos mal resolvidos na cidade, o segundo é um menino obcecado por monstros e filmes de terror, e o terceiro é uma figura totalmente misteriosa que resolve abrir uma loja no lugar. E depois da chegada desses 3 forasteiros, coisas estranhas começam a acontecer na cidade. Por exemplo, mortes inexplicadas, pessoas desaparecendo sem deixar rastros, corpos sucumbindo a uma estranha doença. E aí vocês já sabem, né? É um Deus nos acuda e salve-se quem puder. Então eu também estou muito animado para ler esse, espero que ele corresponda às minhas expectativas, mas conhecendo o autor eu acredito que vai corresponder sim. Bora pro próximo. Número 3, Biblioteca Gaiman. E o número 3 da minha lista é essa graphic novel lindíssima do mestre Neil Gaiman, que pra quem não sabe é também o autor de Sandman, aquela saga inesquecível que agora vai virar série na Netflix, e claro, posteriormente eu vou trazer conteúdo dela aqui pra vocês também.
Mas então bora falar desse livro. Ele na verdade é uma coletânea de 5 histórias do Gaiman. Eu ainda não sei bem do que se tratam, mas ao que parece são histórias de fantasia e mistério, reunidas a dedo pela Intrínseca para poder formar esse primeiro volume de graphic novels. E sinceramente eles capricharam, viu galera? O livro é em capa dura, com fitilho, e a arte é de uma qualidade simplesmente impecável. Quando eu for trazer a análise dele aqui para vocês, eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. E quanto à minha expectativa, acho que eu não preciso nem falar, né? Quem me conhece sabe que eu sou um mega fã do trabalho do Gaiman, sou até suspeito de falar. Tudo que eu li dele até hoje eu adorei, e com certeza esse livro também vai ser incrível. Então, bora continuar a lista. Número 4, O Grande Gatsby. Ó, então agora a gente já começou a entrar nos livros que vieram pra mim em clubes do livro no ano passado, tá? Eu sou assinante de alguns e infelizmente não deu pra ler todos os que chegaram no ano passado. Eu acabei dando prioridade para os que já estavam na minha fila de leitura e na medida com que foi chegando, eu fui deixando pra esse ano. E esse é um deles, ele veio pra mim na caixa do Clube Scooby. Quem é assinante sabe, e embora eu conheça a história pela versão do filme, eu ainda não li o livro e tô doido para poder ler, até mesmo para poder comparar os dois e ver quais são as diferenças entre eles. Que assim galera, a crítica não gostou muito do filme, disseram que o filme não captou a essência do livro, deixou muito a desejar em relação ao que o Fitzgerald escreveu, mas como eu não li o livro e não tinha esse padrão de comparação, eu acabei gostando principalmente por conta da atuação do elenco. O Leonardo DiCaprio pra mim tá sensacional, é um baita de um ator. O Tobey Maguire também eu curti demais. Mas é como eu tô falando pra vocês, eu ainda não li o livro, ok? Então pode ser que a minha opinião mude. Ou talvez não, né? Mas é por isso que ele tá na minha lista. E depois eu vou voltar aqui pra poder falar mais dele pra vocês. Número 5, Quando Te Vejo. Esse também veio em uma das caixas do Clube Scooby do ano passado e trata-se de um romance de uma autora que é pouco conhecida aqui no Brasil, chamada Holly Miller, e é um livro que me chamou muita atenção por conta da sinopse dele. Aparentemente trata-se de duas pessoas que desistiram do amor, mas que ao se conhecerem encontram um no outro uma segunda chance. Até aí tudo bem, né? Só que tem um pequeno problema. O rapaz ele esconde um segredo que é na verdade o fato dele ter visões das pessoas que ele ama. Em uma dessas visões ele acaba descobrindo como será o fim do relacionamento entre eles. Pesado, né? E isso despertou demais a minha curiosidade, porque é um baita de um conflito emocional, né galera? Ele conta ou não conta a verdade pra ela? No lugar dele vocês contariam? Não! Eu sinceramente não tenho a menor ideia, e por isso mesmo que eu quero ler ele pra poder ver que caminho que a autora tomou. Agora eu só espero não ter que ler ele com um lenço na mão, né? Por favor. Número 6, Sonhos em Tempo de Guerra. Bom, e o número 6 da minha lista veio pra mim uma das caixas do Clube Tag Curadoria do ano passado. Pra quem não sabe, galera, essa é uma das modalidades do Clube do Livro Tag, onde a gente recebe um livro que é indicado por grandes nomes da literatura, e esse livro pode ser clássico, contemporâneo, nacional ou estrangeiro. Quem quiser mais informações, eu vou deixar aqui embaixo o link de todos os clubes do livro que eu sou assinante na descrição do vídeo, para caso vocês se interessem, ok? Agora voltando ao livro, ao que parece trata-se da primeira parte de um projeto autobiográfico de um pensador e romancista queniano, e galera, eu vou colocar o nome dele aí na tela para vocês porque é um nome extremamente difícil de ler. Ngugi wa Thiong'o. Que viagem é essa, velho? É algo parecido com isso aí, me ajuda aí, vai. Depois quem quiser me corrige aí nos comentários. Mas enfim, eu resolvi escolher esse porque a história parece ser bem interessante. Ela se passa na época da Segunda Guerra Mundial e relata um pouco da história de vida do autor, bem como as dificuldades que ele enfrentou durante esse período. E só isso já despertou muito a minha atenção. Além do fato de que esse autor já foi cotado diversas vezes para receber o Prêmio Nobel. Então aí a gente já vê que o livro não deve deixar a desejar, né? Mas lembrando que depois que eu acabar de ler ele, eu vou voltar aqui para poder falar dele para vocês, beleza? Então, continuando. Número 7, Um Diário do Ano da Peste. Vocês já repararam que a minha lista está bem diversificada, né? E o 7º lugar dela é desse livro que parece ser muito interessante. Para quem não sabe, galera, esse livro é do mesmo autor de Robinson Crusoe, que é um clássico inesquecível, né? Quem já leu sabe. E veio para mim no Clube de Literatura Clássica, e aliás o trabalho deles é fantástico. Para quem gosta de clássicos assim como eu, depois vale muito a pena dar uma conferida. E quanto à história, pelo que eu sei, trata-se de um relato dos principais acontecimentos, tanto públicos quanto privados, ocorridos em Londres no ano de 1665,
que para quem não sabe é o ano que a Grande Peste invadiu a capital da Inglaterra e matou aproximadamente 97 mil pessoas. Tudo isso? Pra vocês verem, né, e cá estamos nós novamente, parecendo que estamos vivendo num loop infinito. E é por isso que eu escolhi esse livro, estou muito curioso para lê-lo. Depois, é claro, eu vou voltar aqui para poder contar para vocês o que eu achei. Número 8, Uma Jornada para Arturus. E o próximo livro da minha lista sai totalmente de tudo aquilo que a gente viu até agora. Trata-se de um romance que envolve fantasia, filosofia e ficção científica e que veio para mim no ano passado em uma das caixas do Clube do Livro da Escotilha. E eu não sei muito sobre a história, galera, mas eu sei que ela vai se passar em um planeta chamado Tormance, que orbita um sistema estelar duplo chamado Arturus, e ao que parece o livro vai abordar diversas questões filosóficas, dentre elas a busca do personagem principal pelo sentido da vida. E isso foi o que chamou muito minha atenção, eu tô com uma expectativa muito boa com ele e espero que ele corresponda, né? Então é isso aí, bora pro próximo. Número 9, Quando Nietzsche Chorou. Em nono lugar, eu coloquei esse livro que eu já estava doido para ler faz um bom tempo. Eu adoro livros relacionados a filósofos, principalmente porque esse livro foi muito elogiado pela crítica por misturar ficção e realidade de uma forma que foi muito bem feita, segundo eles. E pelo que eu pude entender, o autor usou de personagens reais, como Freud, Nietzsche, dentre outros, para escrever uma história fictícia, mas que ao mesmo tempo é rica de informações das mais diversas áreas, trazendo elementos da literatura, da filosofia e até mesmo da psicanálise. Legal demais, né? E é por isso que ele está na lista. Número 10, Não Entre em Pânico. E o penúltimo livro da minha lista nada convencional reúne em uma só edição dois dos meus autores favoritos, né, que são o Douglas Adams, que para quem não sabe foi quem escreveu o Guia do Mochileiro das Galáxias, que é simplesmente a melhor e mais divertida saga que eu já li na vida, tá? Minha opinião, viu, galera? E o outro, obviamente, é o nosso mestre Neil Gaiman, que eu já falei dele aqui nesse vídeo e foi quem escreveu esse livro. E quanto à história, trata-se de uma espécie de making-off do Guia do Mochileiro das Galáxias, onde o Gaiman nos mostra os bastidores por trás da ideia que revolucionou as ideias, trazendo diversas curiosidades sobre uma das mentes mais brilhantes que já habitaram esse planetinha azul, uma forma de vida baseada em carbono chamada Douglas Adams. E eu acho que só pela minha forma de falar vocês já devem imaginar o hype que eu tô para ler esse livro, né? Não dá nem para disfarçar. Número 11, O Gambito da Rainha. E para fechar com chave de ouro a minha humilde lista de leituras para 2022, eu trouxe um livro que na verdade até pouco tempo atrás, eu tenho que ser sincero com vocês, eu nem sabia que existia. Esse é o tal do Mula. Sério, eu conheci a história pela série na Netflix, não sabia que era baseada em um livro, né, mas já gostei de cara, primeiro porque eu sempre fui apaixonado por xadrez, e segundo porque a série realmente é muito envolvente, muito emocionante, quem já viu sabe, né, mas podem ficar tranquilos que eu não vou dar spoilers aqui não, tá? Mas se você que tá aí do outro lado ainda não assistiu, corre lá e assiste porque essa vale muito a pena, viu, galera? Recomendo demais. Bom, enfim, eu só fui descobrir que a série era baseada em um livro quando por acaso estava eu em uma livraria comprando um presente e aí de repente eu me deparo com ele lá e aí eu não preciso nem dizer, né, que imediatamente ele já colou nas minhas mãos e não saiu mais. E agora eu tô mega curioso para poder saber até onde que a série adaptou o livro, né, se tem diferenças entre um e o outro e principalmente se eu vou gostar do livro tanto quanto eu gostei da série, né? Dúvidas que infelizmente a gente só vai poder descobrir depois que eu tiver lido ele. Então, o jeito é esperar. Galera, só lembrando que depois eu vou trazer o Vale ou Não a Pena Ler de cada um desses livros que eu mostrei aqui pra vocês, sem spoilers, tá? E também a comparação entre os livros e as suas adaptações, tanto para cinema quanto para séries, pra gente poder se divertir um pouquinho tentando discutir qual das versões ficou melhor. Deixem também nos comentários o que vocês acharam da minha lista, se vocês gostaram, se vocês mudariam alguma coisa nela. Me sigam nas redes sociais e se inscrevam no canal, galera. Não se esqueçam que eu preciso dessa ajuda de vocês para poder continuar trazendo conteúdo de qualidade aqui para vocês. E ó, lembra de ativar o sininho, beleza? Então é isso aí, galera. Obrigadão demais pela força. Até a próxima quarta, se Deus quiser. Tamo junto sempre. Valeu, falou, fui!